Qual a sua perspectiva para 2026 e para os próximos anos, para quem pensa em investir ou quem está investindo em Banco do Brasil? Uma das minhas maiores posições em ações é Banco do Brasil. Eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, né? Eu tenho lugar de fala, é um grande banco. Claro que o melhor banco é Itaú. Nubank não é banco, Nubank é uma empresa de tecnologia. E, historicamente, o preço do petróleo ele é mais importante do que as eleições. Eu vejo um grande problema para a Petrobras e esse problema nem é eleitoral. Professor, uma ação que foi muito falada em 2025 foi ações do Banco do Brasil. Você já deu a letra aqui que é uma empresa que vem sofrendo muito com a questão do agro, né, dos empréstimos, que tomou alguns calotes. Qual a sua perspectiva para 2026 e para os próximos anos, para quem pensa em investir ou quem está investindo em Banco do Brasil? Eu tenho uma das minhas maiores posições em ações é Banco do Brasil. Além de comprar, fiz trade lançando put, fiz renda com esse movimento, que agora está um movimento mais lateral, na expectativa do próximo resultado. O próximo resultado do banco é que vai mostrar se ele já passou da pior fase dessa inadimplência, de tudo que impactou seus resultados, ou se ele ainda vai amargar algum período aí ruim. Eu acho o Banco do Brasil interessante. Eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, né? Então eu tenho lugar de fala para falar de Banco do Brasil. Eu sei do que eu estou falando. E, além de ser analista, óbvio. É uma empresa centenária, é uma empresa que já quebrou várias vezes e não acabou, que o governo está sempre ali para ajudar. E normalmente, quando quebra, é para tentar ajudar o governo. Então, é extremamente sólido. Eu acho que é um investimento que faz sentido. Faz sentido pensando no longo prazo. No curto prazo, como sempre faz parte do pacote eleitoral, era Eletrobras, Petrobras e Banco do Brasil. Agora é só Petrobras e Banco do Brasil. Gosto da empresa? Continuo gostando muito da empresa. Acho que pode demorar a dar um resultado aí. Ainda tem um tempo, a não ser que os próximos resultados, próxima divulgação do trimestre, do final do ano passado, já mostrem um resultado muito diferente do que o mercado está esperando, mas não é o que me parece. Eu acho que ele ainda leva algum tempo para melhorar, mas tende a melhorar, como tudo acaba se recuperando. Como uma grande empresa, eu acho que melhora, faz sentido para uma carteira de médio e longo prazo. Tá barato o valuation do Banco do Brasil, na sua opinião? Assim, valuation é uma coisa que você coloca as expectativas e traz a valor presente. Você imagina todo o valor futuro e traz esse valor presente. O preço dele está precificando uma série de problemas. Se o próximo resultado mostrar que esses problemas já estão mudando, o mercado vai começar a comprar e vai subir. Eu acho que para quem pensa no longo prazo, não tá ruim não, tá? E ele resolvendo esses problemas, vai ser natural ele voltar a cotação lá para os 27, 28, talvez R$30. Eu acho que vai ser natural assim que ele melhorar. Então, depende de uma melhora. Por que eu tô falando isso? Porque ano passado a gente também tinha essa expectativa. Não, pô, de repente o próximo resultado ele vai melhorar, e não melhorou. E aí não melhorou, e aí o mercado, ele até caiu e voltou, e se você olhar graficamente, depois que teve os resultados ruins, ele derreteu e agora vai melhorar, não melhorou, e agora ele tá meio que andando ali bem de lado, bem lateral, por conta dessa expectativa. Tá barato? Tá no preço. Tudo tá no preço, até que você tem uma nova informação para reprecificar aquilo ali. Sim. Mas, esquecendo meio que preço, pensando em qualidade, é um dos melhores bancos, é um grande banco. Claro que o melhor banco é Itaú. BTG também é um outro que é fora da curva, então esses, para mim, seriam os dois melhores. Nubank não é banco, Nubank é uma empresa de tecnologia, e aí, como empresa de tecnologia, eu acho bacana pra caramba, tá? Eles começaram por banco porque era o que dava, era mais fácil. Mas Nubank eu vejo como uma empresa de tecnologia e acho fantástico o trabalho que eles fazem lá. Porque o Nubank, ele é o quê? Ele é um bancão pintado de roxo, né? Sim. Ele faz o que todo banco faz, só que funciona. Exato. Essa é a grande diferença. Não tem nada no Nubank que não tenha nos outros bancos, e os outros bancos têm muitas coisas que não tem no Nubank. Só que o Nubank funciona, você não precisa falar com ninguém. Essa grande premissa deles é que a tecnologia funciona atenda todo mundo, por isso que eles têm lá quase 120 milhões de clientes. Eles são, para mim, uma empresa de tecnologia e trabalham muito bem com isso. Mas falando de banco mesmo, Itaú e BTG são os melhores. Banco do Brasil seria o terceiro para fechar esses três, ou um quarto junto com o Bradesco. Eu acho que são bancos muito interessantes. Gosto do Banco do Brasil, mantenho, como eu falei, uma das minhas maiores posições. Perde para Bradesco, eu tenho mais Bradesco que o Banco do Brasil, não porque eu comprei mais, mas que o Bradesco ele praticamente dobrou do valor que eu comprei. Eu comprei numa operação com opções a R$11 e pouco.
E aí ele tá quase 20, então subiu e acabou crescendo bastante na minha carteira. Eu fico até pensando assim, será que não vale a pena vender e comprar Banco do Brasil? Mas eu já tenho muito Banco do Brasil, né? Então eu tento me segurar. Esse efeito que aconteceu com o Bradesco pode vir a ocorrer com o Banco do Brasil, como você citou. Sim. Porque o Banco Bradesco sofreu muito com inadimplência. Mesma coisa. Resolveu a situação. E se o Banco do Brasil resolver, o banco também sobe pra caramba. A ideia é exatamente a mesma. A lógica é a mesma. O que o Bradesco fez? Mudou seu corpo diretivo, mudou a direção, saneou, resolveu um monte de coisa, começou a entregar. A gente já esperava isso. Sim. Que ele, pelas mudanças que estavam acontecendo, que ele voltasse a entregar resultados. Banco do Brasil, voltando a entregar resultado, a cotação vai refletir isso. Porque o Banco Bradesco, muita gente falava assim, eu vou vender, porque ele caiu e tal. Eu comprei na queda, cada um tem sua opinião. Mas eu comprei, aí teve um dia que caiu 15%. Porque foi o que você falou, o Banco Bradesco não vai ficar para trás, né? Ele tinha ele era muito, vamos dizer assim, a palavra, né? Ele estava muito tradicional ali, não estava encaixando. Mais arcaico, né? Mais arcaico, mas agora o Bradesco é enorme, né? O Bradesco é um banco e ele também tinha assim, não é que é um problema, a característica da carteira de crédito para PMEs, né? Pequenas e médias empresas, que são muito impactadas pelo aumento dos juros, né? Então Sim. você tem o aumento de juros, aumenta a você provisão, tem né? inadimplência, quando você tem algum problema econômico, aumento de inflação, você tem uma série de problemas que impactam essas empresas e impactou muito os resultados de Bradesco. Ele teve esse problema, só que aí ele foi melhorando, saneando, resolvendo essas coisas que estavam impactando seus resultados, melhorou o resultado e a cotação seguiu, né? Sim. Agora a gente vai entrar em ano eleitoral. E é uma discussão muito, muito grande aqui, em relação à Petrobras. Entrando no ano eleitoral, vale a pena olhar, né? Ou você fica meio de fora? O que você acha, professor? Assim, historicamente, o preço do petróleo ele é mais importante do que as eleições. Se você pegar o preço do petróleo, não tem mágica que a Petrobras vá fazer que o preço dela vai subir pra caramba com o petróleo derretendo. Então, não tem, porque ela depende da cotação do petróleo. Mas sim, ela também é suscetível à questão eleitoral. No preço que ela está hoje, muita casa de análise diz que o preço, tem recomendação até de compra, do preço de Petrobras bem assim, lá para casa dos R$40, 37, R$40, como preço justo para ela. Eu vejo um grande problema para a Petrobras, e esse problema nem é eleitoral. O problema é o petróleo. Com as questões de Rússia e Ucrânia, Irã, agora a Venezuela, um monte de coisa, e o preço do petróleo caindo e operando baixo, esse é um risco maior para a Petrobras. Petrobras é uma empresa cíclica, né? Todas as empresas que são cíclicas, o que é uma empresa cíclica? Ela não é uma empresa que você espera um crescimento constante ao longo do tempo. Sim. Por quê? Porque ela depende da cotação do petróleo. Então, tem momentos que ela vai valorizar, tem momentos que vai desvalorizar, assim como o Vale, porque são duas que dependem de commodities, assim como as empresas do agro, que o agro também é commodity, assim como talvez a maioria das empresas da Bolsa, elas são cíclicas, e a nossa Bolsa ela é muito pesada em ativos cíclicos, né? Principalmente Vale e Petrobras. Então, essas empresas elas são muito sensíveis e suscetíveis à cotação da commodity que lhe é peculiar. No caso de Petrobras, do petróleo, eu acho o petróleo um perigo muito maior. Eu compraria a Petrobras hoje? Não compraria por conta do risco do petróleo. O risco eleitoral não se manifestou ao longo desse ano. Claro que, se o Lula se reeleger, todo segundo mandato, eu tenho essa teoria, é uma teoria minha, que todo segundo mandato é sempre muito ruim. Muita gente fala assim, não, mas a dívida pública brasileira, o Japão, os Estados Unidos, eles têm uma dívida pública, só que as pessoas não sabem, mas existe uma coisa chamada equação da dívida, né? Então você tem uma fórmula matemática que vai mostrando a equação e aí você tem uma reta. O problema da dívida brasileira é que a reta é quase que 90 graus, não, a reta bem para cima. Já a dívida japonesa é uma reta que assim, é quase no eixo X, é quase no zero. Assim. A inclinação dessa reta ela é muito pequena. Por quê? Porque tem um componente na nossa dívida chamado Selic, que é muito pesado, que é a LFT, né? Que a maior parte do endividamento é em LFT, em Tesouro Selic. Não é Tesouro Selic, né? É LFT. Eu falo Tesouro Selic só para as pessoas conseguirem associar. E aí, para você segurar a inflação, você tem que subir a Selic.
Pô, só que aí você joga a tua dívida lá para cima. A gente tem um problema. O nosso problema fiscal de endividamento tá ligado a tudo isso, essa preocupação dos governos em serem populistas, progressistas, gastarem mais do que poderiam e não ter esse ajuste. Então, não é questão de governo de esquerda ou de direita. É como acaba se governando. E aí é que a gente tem uma série de problemas. E por isso o mercado tem essas preocupações com a reeleição do Lula. E não é o Lula. Se a gente pegar o último ano do governo Bolsonaro, ele também chutou o pau, cara, jogou o fiscal no ralo e turbinou para tentar se reeleger, pegou o auxílio, jogou lá para cima. Eu tive um professor que ele falava assim, ele falou, cara, o Lula entrou pressionado porque o Bolsonaro, para se reeleger, jogou os auxílios lá para cima, ele ia fazer o quê? Ia reduzir? Ele teve que dobrar a aposta, e aí o fiscal já estava ruim, ficou muito pior. Por quê? 2 governos populistas tentando reeleição, e infelizmente esse é o cenário que se repete rotineiramente no Brasil.